Porque, para eles, lá, é muito importante. Que eu falava para o Eduardo, nossa, a professora é tipo a rainha da... Porque a professora que tem o ABA, ela é tipo mesmo uma rainha e ela tem os súditos ali, fazendo uma brincadeira, porque ela fica na mesa e tem todos os auxiliares dela, por exemplo, Aplicadores. né? Aplicadores. Então, você pega na sala do Gu, tinha 6. Então, eles dividem no condado os que são parecidos. Tá. Então, o Gu estava numa sala de autistas parecidos com ele. Então, nós tínhamos lá 6 autistas. E tinha ela, que ficava lá na mesa, e os aplicadores. Então, ela ia coordenando. Então, às vezes, o Gu tinha o time dele. Tinha que ir lá fora, por exemplo, dar uma volta, dar aquela corrida que ele dava, e ela dava e ele voltava. E continuava fazendo os gols que ela determinava lá para ele. Né? Então, o que eu quero dizer sobre isso? É a estrutura. Porque hoje, no Brasil, nós estamos falando assim, eu conversando com a Karina, eu fui tentar ver como é que funciona o ABA aqui para pessoas que não têm a grata condição que a gente tem, e eu fui conversando com pessoas. Olha, eu me arrepio. Existe esse ABA? Então, existe uma fotografia. Tá. Nós vamos falar que eu não estou aqui fazendo... Né? Eu estou falando de uma fotografia que o Poder Público em Araraquara fez do ABA. Então, nós temos uma fotografia que, pelo que eu colhi por aí, conversando com várias pessoas, é uma fotografia que nem é tirada por um fotógrafo. Tá. É uma fotografia tirada por um visitante. Tirou a fotografia e está lá com essa fotografia. E as famílias não estão recebendo nada além do que a fotografia. Sim. Isso, para mim, é revoltante por quê? Porque eu não canso de dizer que eu sou uma privilegiada. Desde sempre eu fui uma privilegiada, mas eu nunca deixei de pensar que eu queria que todas as pessoas que convivessem com o Gustavo ou com a Mariana tivessem essa ideia séria do assunto, porque nós estamos falando de um assunto sério. Sim. Nós não estamos falando de um assunto de rede social para ganhar like, ou para ganhar voto, ou para ganhar colega. Né? É isso que eu ia te falar. Na verdade, essa fotografia ela é midiática e ela tem uma finalidade política. Exatamente. Isso deixa quem quer trabalhar ou quer esclarecer esse assunto de maneira séria muito revoltado, né? Porque, queira ou não, em alguma instância, essas famílias estão sendo enganadas. E isso é muito triste. O professor chama de aba light, né? Aba light, tem aba light, aba lixo, tem aba de todo jeito, né? Esse que deixa a gente revoltado. Então, essa questão que a BPMC já deixou todos os critérios, tudo pronto, e a gente se preocupou muito em estar dentro disso, porque como nos Estados Unidos existem os aplicadores, e eu tenho uma outra prima que foi trabalhar, e quando ela foi morar nos Estados Unidos, ofereceram se ela queria aplicar a aba. Né? Lógico que não se compara, talvez, a estrutura do que ela ia aprender para saber fazer isso. Aqui nós temos mais a preocupação deles saberem, deles entenderem, deles serem capacitados na análise do comportamento aplicado para aplicar. Sim. E não um simples aplicador. Né? Então, a gente tem esse cuidado, porque a gente sabe a dimensão da análise do comportamento, e o quanto não é fácil, né? O entendimento, né? E essa aplicação. Então, a gente também tem que ter esse cuidado na hora de aplicar, de ter uma pessoa competente para isso. E é isso que deixa realmente quem faz o certo realmente revoltado. Não só de ver quem faz o errado, na verdade, de quem está recebendo o errado. Né? Isso é pior, né? Isso é pior. De quem está recebendo o errado, de quem está recebendo informação errada, de pessoas que estão à frente disso, passando as informações erradas, né? Isso eu acho que você viu realmente quando você foi procurar aqui, né? Que a gente conversou sobre esse assunto. E isso é muito revoltante para quem trabalha com isso, né? Já é uma situação, né? Porque é um cuidado grande que você tem que ter aqui no Brasil, infelizmente, porque, como ela falou, então você tem a aba mãe, que é a supervisora desses aplicadores. Então, começa por aí. Em cada sala com esses aplicadores tem uma supervisora. Já começa por eles. Não estão somente lá aplicando a esmo. Exatamente. Com certeza são aplicadores que foram treinados para isso e pessoas que têm alguma certificação para trabalhar como aplicador. Ela teve um treinamento para ser aplicador de ABA.
Aqui no Brasil, vamos pensar no caso do próprio agente educacional, que muitas vezes é o personagem que está lá com as crianças com Isso. autismo na rede pública. Sim. Que eles falam que esse é o auxiliar especializado. Eu não sei qual é a especialização que uma pessoa de segundo grau que passou num concurso público para ser Isso. agente educacional tem, mas, enfim, é o nome lá que a prefeitura deu, que o município, que o poder público deu para essa pessoa. Então, você já começa por aí, né? Esse agente educacional é o cara que poderia cumprir até alguns papéis, mas ele não tem formação, ele não tem capacitação, ele não tem nem orientação. Não. Ele não tem supervisão, ele é um cara autônomo que está lá, a Deus dará, e o que a gente está dependendo desse cara? Do bom senso dele. E como a Simone falou, ele está lá na fotografia de Cumprindo o papel. Cumprindo o papel do que e para que ele foi contratado. Então, é para ajudar nas habilidades funcionais. A criança a comer, a ir ao banheiro, né? Às vezes, a se locomover. E o que acontece? Ela não pode fazer outra coisa, mesmo que ela tenha vontade, que ela queira fazer, ajudar, porque ela está vendo a necessidade daquela Às criança. vezes são até pedagogas que estão nesse Ela tenta papel. fazer alguma coisa e também não é deixado, porque é mostrado para ela o tempo todo essa fotografia. Você está aqui só para isso. Sim, sem dúvida né? nenhuma. Aí vem o outro, chega o professor especializado, que ele fica fora da escola, quer dizer, não fica nem dentro da sala, fica fora da escola, para fazer um plano de ensino. Por uma criança que ele nem conhece. Por uma criança que ele nem conhece, ou que passa meia hora por dia, por semana com ele. Né? Se tiver sorte de ter horário no nosso ensino público. Então, isso é mais complicado ainda, porque o que mais me preocupa às vezes não é nem a pessoa que não aplica, é a pessoa que está aplicando de forma errada. Que é no caso da educação especial, do professor especializado. Então, eu já vi PEI, que a adaptação era como a criança joga a folha longe, na adaptação estava escrito colar com fita crepe a folha na mesa. Na carteira. Simples, dizer, resolvi o problema. Não ensinei nada. Onde estava o ensino? Porque é plano educacional. Né? Onde estava ali, eu falei, não entendi isso, onde estava o ensino. Se a criança levanta, então vamos amarrar a criança na cadeira, não é? A gente, inclusive, já ouviu a isso, mesma né? visão, né, bem gente? isso mesmo. Então, isso é muito complicado para que nessa fotografia que a Simone deu, acho que esse exemplo ficou bem cabível mesmo na nossa situação. Sim.